Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um cativeiro muito conhecido. Você já ouviu falar dele e agora você vai compreendê-lo. Eu quero falar hoje sobre a sombra da morte. Você já ouviu esse cativeiro? Já ouviu falar dele na Bíblia? Já vamos adiantar que ele é muito conhecido pelo Salmo 23, quando o salmista diz: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará, ele me faz descansar em verdes pastos, guia-me por águas tranquilas e refrigera minha alma. E ele diz assim: e ainda que eu andasse, ou ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Bom, é o seguinte, está trovejando bastante aqui, mas eu não vou deixar de entregar esse vídeo aqui. Eu quero falar para você sobre esse cativeiro que Davi diz aqui: sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Esse cativeiro, sombra da morte, ele também é conhecido como lugar de escuridão, terra de escuridão. Eu quero ler alguns versículos aqui para você. Eu vou lendo e vou explicando. Em Jó, capítulo 10, versículo 22, se você puder, abre aí na sua Bíblia. Ele diz assim: terra de profunda escuridão, da sombra da morte e do caos, onde a própria luz é trevas. Primeira coisa que eu digo aqui é o seguinte: a morte tem sombra, porque se fala sombra da morte, o que me vem à mente é o seguinte: a sombra, ela é o resultado de uma manifestação diante da luz. Eu estou com a caneta aqui, a luz vem aqui por cima, ó, vai gerar uma sombra aqui, não é isso? Então, se a luz está aqui em cima e gera uma sombra aqui, é a sombra da caneta, não é isso? Agora, se a morte está aqui, ó, a sombra que tem aqui é a sombra da morte. O que é a sombra da morte? É toda a jurisdição que tem ao redor da morte. E a morte está fazendo uma barreira entre essa pessoa e a luz. A luz está de um lado, a pessoa está de outro. Então, o que é a sombra da morte? A sombra da morte significa: a morte está entre você e a luz, e Deus. Também é chamado de terra de escuridão, terra de profunda escuridão. Então, é isso que está escrito aqui em Jó, capítulo 10, versículo 22. Terra de profunda escuridão, sombra da morte e caos. Agora, o que me chama a atenção nesse versículo é o final, que diz: onde a própria luz é trevas. Gente, a pior coisa que tem é uma pessoa que está nesse cativeiro, porque a própria luz é trevas. Você já percebeu que tem gente que estuda e não passa no concurso? Ué, como é que pode? Ela é inteligente, ela é luz, mas a luz é trevas. A luz não está iluminando. A pessoa tem unção, tem graça, mas não tem oportunidade. Deus não permitiu que ela tivesse oportunidade, porque a luz é trevas. Uma pessoa bonita, uma moça bonita, mas não consegue namorado. Por quê? Porque a luz é trevas, a luz não é vista. Vamos aprofundar um pouquinho mais sobre as evidências desse cativeiro. Esse cativeiro tem muitas evidências. Agora vamos para Jó, capítulo 37, versículo 19, que diz assim: olha só a oração: ensina-nos o que diremos, pois não conseguimos colocar em ordem as ideias por causa das trevas. Não conseguimos colocar em ordem as ideias por causa das trevas. Ou seja, a pessoa tem inteligência, ela tem ideias, mas a sombra da morte, a escuridão que é gerada na sombra da morte, deixa a pessoa em uma confusão mental. E ela não consegue manifestar a luz que ela tem. E aí a gente volta para o versículo anterior. É uma pessoa inteligente, mas não consegue passar no concurso. É uma pessoa bonita, mas não consegue se expressar. É uma pessoa que tem graça, tem unção, mas não consegue manifestar, tem medo de público. Por quê? Porque ela está nesse cativeiro. Agora, como funciona esse cativeiro, gente? Isso aqui é muito sério. Salmo 107, versículo 10 ao 12. Abre aí. Está escrito assim: os que se assentaram nas trevas e na sombra da morte
presos em correntes de ferro. Vou dar um pausa por aqui, depois eu leio o resto do texto. Então está aqui a sombra da morte, de novo. A pessoa está aqui, a luz está aqui. Ela não está vendo a luz, ela está presa em cativeiro. Só que ao invés dela lutar para sair daqui, ela se acomodou. Ela sentou, ela está sentada. Está escrito aqui: os que se assentaram em trevas e nas sombras da morte, presos em aflições de ferro. Então, no momento que essa pessoa desistiu de lutar, ela sentou, ela foi acorrentada em correntes de ferro. Agora, qual foi o motivo dessa pessoa estar presa e ter ido parar nesse lugar de escuridão? É o resto do versículo, eu vou ler novamente. Salmo 107, de 10 ao 12. Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflições de ferro, por terem se rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo. Então, quando uma pessoa se rebela contra a vontade, contra a palavra de Deus, quando ela despreza o conselho do Altíssimo, ela é levada automaticamente a esse cativeiro. E aí termina o texto assim: de modo que lhes abateu com trabalhos o coração. O coração da pessoa começa a sentir dor. E aí começam a vir problemas literalmente de coração. Taquicardia, arritmia, pode levar até um ataque cardíaco, aperto no peito, dor no coração. Tudo aqui, ó, de modo que lhes abateu com trabalhos o coração, caíram e não houve quem socorresse. Esse texto é terrível, porque aqui diz o seguinte: quando uma pessoa está nesse cativeiro e ela cai, ela está escondida na escuridão. E aí ela vai dizer: ninguém me ajuda, ninguém me socorre, ninguém me vê, ninguém me ama. Por quê? Porque ela estava em trevas. É uma pessoa boa, é uma pessoa de luz, porque aqui diz: onde a própria luz é trevas. Só que ela se permitiu entrar no cativeiro. Esse cativeiro é para ímpio ou é para crente? É para crente. Porque aqui está dizendo: por terem se rebelado contra a palavra de Deus. A Bíblia, ela só julga quem se rebelou contra a palavra quando é um crente. O ímpio não tem a obrigação de obedecer a palavra de Deus que ele nem conhece. Então esse é um cativeiro para crente. E aí Davi finaliza dizendo isso lá no Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consolam. Então, o vale da sombra da morte, ele é um cativeiro que nos pega com muita facilidade, porque a gente erra. A gente, sem querer, a gente trai a palavra de Deus. Mas você, no cativeiro, você pode estar de passagem. Davi está dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Mas no momento que você se permite ficar, que você senta, que você se acomoda, você é preso em aflições de ferro. Salmo 107, 10, 11, 12. E ali você cai. Então você estava andando, você senta, depois você cai e não há quem te socorre. Por isso que está lá no Salmo 1, diz que bem-aventurado o varão que não se detém no caminho dos pecadores, não senta na roda dos escarnecedores. Né? Ele não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, porque essa situação de você ir se acomodando com o cativeiro, ela pode levar você à destruição e o caos total. Ok? Pensa nisso, comenta no nosso grupo. Até a próxima. Tchau, tchau.